Olá, meu nome é Stefano, sejam muito bem-vindos ao GaviaCast. Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso GaviaCast. Evelyn, hoje, começa o nosso Fórum de Plantadores de Igreja, E dentro desse contexto, e sendo o DNA da nossa igreja, a plantação da igreja, nós temos hoje conosco o reverendo Maxwell. Isso, boa noite. Estamos aqui para participar desse fórum, de plantadores de igreja e também desse podcast. Obrigado por aceitar nosso convite. E, pastor Marcelo, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, uma alegria sempre estar aqui com vocês. Essa mesa é muito animada, muito alegre e o nível aqui é altíssimo. Então, sempre aprendo. Cada vez que eu venho aqui, eu aprendo um pouco mais. Amém. Vamos lá. Reverendo, queria começar, para o pessoal entender o que significa plantação de igreja. Muito bom. Essa é uma excelente pergunta, Nós estamos envolvidos com plantação de igrejas desde 2007, para a glória de Deus, quando nós fomos convidados para começar o projeto de uma nova igreja no litoral sul do Rio de Janeiro, na cidade de Mangaratiba. Eu tinha acabado de me formar no seminário presbiteriano de Belo Horizonte, recebi o convite e nós começamos, Então, a plantação de igreja é o estabelecimento de uma instituição que visa o treinamento de discípulos de Jesus, discípulos para o reino. É pregar o evangelho de Jesus nessa sociedade que nós vivemos, Levar o evangelho. Não é fácil, é um desafio todos os dias, é um desafio, é debaixo de muita oração, mas, como nós dizemos, é muito gratificante, Certo. E uma das dúvidas que a gente tem, quando a gente vai começar um projeto de plantação de igreja, uma das primeiras perguntas que a gente faz é onde a gente vai começar, Ou em que lugar a gente vai plantar uma igreja. Como é que foi esse processo? Que critérios vocês pensaram na hora de fazer essa plantação de igreja? Na verdade, eu recebi o convite para plantar numa cidade já determinada, Mangaratiba, O projeto Litoral Sul, projeto de parceria com a IPB Gávea, tinha um sonho de plantar igrejas no litoral sul do Rio de Janeiro. E Mangaratiba estava dentro dessa visão e dessa missão de plantação de igrejas. Já no Rio Grande, em Santa Catarina, o projeto foi diferente. Eu fui convidado, recebi o convite e foi pedido que eu analisasse algumas cidades que não tinha igreja presbiteriana. E dentro das cidades que não tinha igreja presbiteriana, nós olhamos, observamos, estudamos a cidade de Gaspar, e aí conhecemos a cidade, vimos a necessidade realmente da plantação e a viabilidade do projeto para aquela cidade. E começamos lá este ano. Quais foram os desafios principais, bem no início da plantação em Gaspar? Os desafios é não ter ninguém, começar do zero, Começar um projeto sem um grupo base. Normalmente, quando se pensa em plantar uma nova igreja num grande centro urbano, já pensa num grupo base, de um grupo de irmãos que frequentam uma igreja, que participa de um pequeno grupo, e desse pequeno grupo nasce num bairro ou numa cidade uma nova igreja. Lá em Gaspar, como também em Mangaratiba, não tinha um pequeno grupo. A gente começamos praticamente do zero, E sua esposa? A minha esposa, no princípio, temerosa, mas tem um hino do Inário que eu gosto muito, que é o hino 165, e sempre que surgiu uma dúvida no coração dela, eu dizia para ela, Deus proverá. Amém! Deus velará por ti na tua dor com muito amor, Deus cuidará de ti, Deus Amém. vai cuidar. Amém. Certo. E vamos lá. Você veio sem um grupo base, Você teve que estabelecer certas prioridades, dentro dos leques de caminhos que você poderia escolher, Quais foram as suas prioridades? O que norteou aquele seu trabalho, principalmente nesse contexto inicial ali? Nos dois projetos de plantação, especificamente, fora as outras que nós participamos, a prioridade era a evangelização, ir para a rua. Se você quer plantar uma igreja, você precisa sair do gabinete pastoral. Não se planta uma igreja do gabinete pastoral. Se planta a igreja com relacionamento. Você precisa ir para a rua. Então, quando nós chegamos em Mangaratiba, nós pegávamos meu filho estava com 2 meses, juntamente com a minha esposa, folhetos, ia para a porta da escola, ia passear, fazer caminhada na praia, entregando folhetos, convidando. E 1 ou 2 vezes por semana, naquela época poderia entrar no hospital, E aí eu ia com a bolsa lotada de folhetos passear no hospital e
entregar folhetos e convidar. Então, essa é a prioridade, é evangelização. Hoje, com o crescimento das redes sociais, as pessoas estão nas redes sociais. Então, hoje, uma grande ferramenta para a evangelização, onde você vai encontrar as pessoas, é nas redes sociais. Hoje, nós escrevemos uma devocional diária e mandamos para todos os nossos contatos, né, para o grupo da igreja, eles replicam essa devocional e o convite também do trabalho da igreja. Né? Bacana. Vamos lá, sustento financeiro, né? Começou lá, como é que foi, né? Você falou, foi sem um grupo base, né? Evidentemente, no início, a igreja não consegue se autossustentar. Como é que foi essa questão do sustento financeiro? Boa pergunta. O sustento financeiro num projeto de plantação de igreja, nós não plantamos igreja sozinho. A pessoa que diz que plantou uma igreja sozinha, ele está mentindo. Nós precisamos de parcerias. Né? Então, quando eu fui convidado para começar a igreja de Mangaratiba, tinha uma parceria da primeira igreja presbiteriana de Angra dos Reis com a igreja presbiteriana da Gávea. Né? Então, o meu sustento veio da igreja da Gávea e da igreja de Angra, até formar o grupo base. No caso de Gaspar, o meu sustento está vindo da parceria com a igreja da Gávea, a igreja de Itajaí, a primeira igreja presbiteriana de Itajaí, o PMC, que é o Plano Missionário Cooperativo da nossa denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil, e também o presbitério, o PLIC, né? Presbitério Litoral Catarinense, está participando desse projeto, e também a Igreja Presbiteriana de Mangaratiba, que é nossa parceira, e outras igrejas Litoral Sul do Rio de Janeiro, a Igreja Presbiteriana Rede de Angra, Igreja Presbiteriana de Conceição de Jacareí e alguns irmãos. Então, o sustento financeiro vem dessa parceria de irmãos e de igrejas. Certo. Maxwell, tem uma pergunta que vem até de um amigo meu, né? Um amigo meu cristão. Ele está crescendo, Deus está prosperando ele, e ele pergunta assim, ele não é da igreja presbiteriana, mas ele queria saber assim, como eu acho, eu quero contribuir com plantação de igreja, como eu acho uma instituição, como eu acho um projeto, né, que seja transparente, que eu possa olhar, ter prestação de contas, que eu possa confiar e financiar, que seja sério. Invista no projeto de plantação da IPB Gaspar. Isso aí! Nós primamos num projeto de plantação de igreja, eu liderei também o consórcio Litoral Sul durante mais de 8 anos, né? Então todo o recurso que a Gávea depositava no consórcio, nós administrávamos em Mangaratiba. E nós sempre primamos pela transparência, né, na prestação de conta dos recursos que são investidos no campo. Né? Então, mensalmente, nós enviamos um relatório para todos os parceiros do projeto de plantação de igreja, com fotos, com números de frequência. E também eu aconselharia a investir em projetos que estão dando certo. Claro. Em projetos que vê resultado. Hoje a Igreja Presbiteriana de Itajaí, ela está com a congregação de Ilhota, Navegantes, Indaial, e está abrindo em Pomerode mais uma congregação em Navegantes. É uma igreja que está plantando novas igrejas, que está investindo no projeto de novas igrejas. Então, invista em igrejas, em projetos que está dando resultado, então, que está tendo retorno. A expertise conta bastante, então, no seu ponto de vista. Porque tem igreja que está sendo plantada há mais de 20 anos e não tem resultado, né? Então, eu vou continuar investindo num projeto de 20, 30 anos que não está tendo retorno, eu vou investir o recurso num projeto que está dando retorno. E assim como nós fizemos um projeto para Mangaratiba, o nosso projeto para Gaspar é organizar a igreja, começamos do zero agora, no início do ano, em até 5 anos a igreja organizada, né? Autossuficiente, autossustentada e autoproclamada. Então esse eu aconselharia a pessoa a investir num projeto que vai ter retorno. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Você ia fazer agora, Evelyn. O Stefan gosta muito de um livro, Plantar Igreja é para os Fracos. Eu já li esse livro, assim. Eu quero fazer essa pergunta, pastor. Plantar igreja é para os fracos? Plantar igreja é para os fracos. Né? Concordo plenamente. Eu não vejo que eu tenha a mínima capacidade de ser um plantador de igreja. Eu nasci no interior do Espírito Santo. Né? A minha mãe costuma dizer que
eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. Né? Então, eu me considero um roceiro. Né? Eu gosto de mas roça. O roceiro é um bom plantador. Pode. Bota a mão parado. Eu gosto da roça, eu gosto da terra. Né? E lá em Gaspar eu tenho dito lá que a minha enxada é mais missionária do que eu, porque ela sempre abre uma porta para a evangelização. Né? Eu pego a enxada, saio para a rua, capino lá minha calçada, capino meu terreno, e normalmente aparece começa a perguntar e a gente já entra com o evangelho. Né? Então, eu não vejo que eu tenha essa condição de ser um plantador de igreja. Por isso que eu vejo que plantação de igreja é para os fracos. É Deus que faz a obra, não é o homem. Né? E nesse trajeto, nesse caminho, nessa seara, houve alguma resistência ou oposição, pastor? Sempre haverá. Né? Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, 16, ele diz que a perseguição ela vai acontecer. Se perseguiram Jesus, também perseguirão os seus discípulos. Né? Jesus diz, no mundo tereis aflições. Eu louvo a Deus porque nesses 16 anos e meio que eu passei em Mangaratiba, eu lembro de um episódio, né, com a liderança, que nós tivemos um embate, mas em 16 anos. Né? Outras oposições sempre vai ter, de pessoas mal intencionadas que vêm para a igreja por causa de um interesse político, um interesse de crescimento do nome da pessoa. Isso sempre vai acontecer, mas a gente não pode levar para o coração, a gente tem que entender o nosso chamado, o propósito de Deus na nossa vida e focar naquilo que é essencial, que é o evangelho, a proclamação, a pregação do evangelho. E isso é o essencial. O coração de um plantador, ele é essencialmente um coração evangelístico, né? Você falou já muito dessa ideia da prioridade da evangelização. Eu queria que você falasse um pouco, né, para a gente de como é que foram suas estratégias de evangelização, né? E você desse conselhos, né, de como é que a gente consegue, né, atingir essas pessoas que não foram alcançadas pelo evangelho. Inclusive, né, o evangelismo não é uma atividade só do plantador, né? É uma atividade de todos nós, independente da nossa igreja. Estratégia evangelística. Não tem segredo, não tem mistério. Né? Jesus, quando ele está pregando o evangelho do reino, ele está na rua, ele está em contato com as pessoas. O grande problema hoje que eu vejo nas nossas igrejas é que os membros, 2, 3 anos que eles estão dentro de uma igreja, eles perdem 70%, 80% ou mais dos seus contatos com o mundo. Como que eu vou evangelizar o meu vizinho, o meu amigo, o meu colega de trabalho, se eu não tenho relacionamento com ele? Né? Tem um livro que eu gosto muito, e eu devo tratar um pouco disso no fórum, que é o Blessed, de David Ferguson, que ele fala a respeito de, antes de você falar do amor de Jesus com alguém, chame ele para jantar, chame ele para sentar à mesa. Então, uma excelente estratégia de evangelização é se relacione com as pessoas. Seja amigo das pessoas, seja atencioso com as pessoas, ouça as pessoas. Né? Nesse livro, o segundo ponto do processo de evangelização, do método de evangelização, é ouvir. Hoje nós estamos ouvindo muitas vozes no mundo. É a voz da mídia, é da internet, é dos muitos pregadores que cada um leva para um lado. E nós não conseguimos ouvir as pessoas, nós não conseguimos ouvir o bairro, nós não conseguimos ouvir os vizinhos, nós não conseguimos ouvir a nossa família. Se nós não conseguimos ouvir as pessoas, como que nós vamos falar do amor de Jesus para essas pessoas? Eu preciso ouvir, eu preciso sentar à mesa, eu preciso chamar as pessoas para tomar um café na padaria e levar no restaurante, convidar para vir à nossa casa. As pessoas têm dificuldade de abrir a porta da sua casa para um café, para receber alguém. Nesse mundo violento, a gente tem medo. Então, eu sempre... a nossa casa, graças a Deus, minha esposa, ela ama receber gente em casa. A nossa casa sempre tem pessoas lá na nossa casa. Né? Um dos pontos para receber um membro da nossa igreja é que eles me convidem para ir na casa deles e que eles estejam pelo menos um dia na nossa casa. Eles precisam conhecer a nossa casa. Né? Pastor, quais são os sinais do crescimento de uma igreja saudável? Ou uma igreja sendo plantada no momento, ou a longo tempo? Podemos considerar uma igreja saudável,
né? Quando ela consegue, né, os membros que foram evangelizados e discipulados, quando esses membros foram evangelizados e discipulados, eles conseguem discipular, fazer novos discípulos. Se uma igreja não consegue fazer novos discípulos, ela não pode ser considerada uma igreja saudável. É uma igreja de manutenção. Infelizmente, a maioria das nossas igrejas, né, no nosso país, elas não são igrejas saudáveis, porque elas não conseguem compartilhar o evangelho. Se nós temos uma igreja, fazer uma conta aqui rápida, uma igreja de 100 membros, 20%, no máximo, uma igreja que trabalha muito, 30%, 35% dos membros trabalham na igreja. Consegue evangelizar, consegue compartilhar o evangelho de Jesus. Essa igreja não pode ser considerada uma igreja saudável. Uma igreja que não se envolve com missão, com plantação de igrejas. Nós temos história da nossa denominação de igrejas com 20, 30, 40, 50, 70 anos que nunca plantou uma igreja. Não é uma igreja saudável. Igrejas precisam plantar igrejas. Ovelhas precisam gerar ovelhas. Discípulos de Jesus precisam fazer discípulos de Jesus. O ministério de Jesus não parou com os discípulos. Se ele chegou até nós, porque eles obedeceram o chamado de Jesus e deram continuidade. Então, uma igreja saudável quando ela consegue plantar uma nova igreja e os membros conseguem fazer novos discípulos, né? O nosso projeto para Mangaratiba, quando nós chegamos, era ter 4 igrejas presbiterianas em Mangaratiba, numa cidade de 40 mil habitantes, né? Graças a Deus, a geografia de Mangaratiba ela ajuda isso, que os bairros são separados. Então, a cada 10 mil habitantes, uma igreja. O nosso projeto para Gaspar é no mínimo 3 igrejas presbiterianas. Uhum. Né? Então, uma igreja é saudável quando ela entende que ela precisa plantar novas igrejas, ela precisa multiplicar. E os membros entenderam o papel deles na evangelização, no discipulado e no fazer novos discípulos. Vamos lá, falando de crescimento, eu penso muito na questão da liderança, né? Porque para uma igreja ser autônoma e a gente falar que a igreja está plantada, a gente precisa, né, ter uma liderança forte, um grupo de presbíteros, né? E assim vai. Como é que você articula essa questão da liderança, né, e concilia isso com as demandas da plantação em si? Talvez aí eu identifico uma das minhas falhas, né, no processo da plantação de igreja, que é o treinamento de liderança, né? E aí a gente tenta olhar para o erro do passado e corrigir, né? Eu creio que em Mangaratiba eu deixei a desejar nesse quesito de treinamento, né? Claro que Mangaratiba enfrentou um problema da imigração de pessoas, né? Muitas pessoas saíram, nós perdemos muitos líderes, bons líderes da igreja, e não teve uma renovação no mesmo modo de crescimento. Hoje, eu tenho focado mais nesta questão da liderança, né? Tenho dado mais oportunidade para... Lá já tem um irmão que está sendo treinado já como futuro presbítero. Já tenho deixado a igreja lá, o projeto tem 7 meses. Ele já vai dirigir o culto, pregar amanhã, domingo de manhã. Então, hoje eu foco na liderança, questão da vida de oração, estudo da palavra, observar isso bem de perto. A frequência da igreja, muitos dos nossos líderes não frequentam os cultos, não têm comprometimento com os cultos. Muitos dos nossos líderes não são aprendiz, né? Não caminha lado a lado com o pastor. Disponibilidade de servir em um ministério da igreja. Muitos líderes não se envolvem com o ministério, com um pequeno grupo, com o ministério de louvor, com aconselhamento, com o discipulado. Então, hoje, um líder precisa se envolver em algum departamento. Honestidade, fidelidade, piedade. Um irmão, um crente que seja piedoso, que seja honesto, amável com a família. Então, a gente está focando em algumas áreas à luz de 1 Timóteo capítulo 3, de Tito, e trabalhar essa questão especificamente. E caminhar lado a lado com esses líderes, né? Esse domingo, esse irmão estava na minha casa, nós almoçamos juntos, eu tenho ido constantemente na casa dele, temos feito um curso Perspectivas lá na igreja de Itajaí junto, então estou acompanhando bem de perto, né? E a gente está começando só agora o projeto. Não está na pauta,
Mas o senhor tira férias? Essa é uma boa dúvida, hein? Esse é um problema sério do pastor, né? Mas tiramos. Minha família mora em Minas, né? Meu pai mora em Minas, meu sogro e minha sogra moram no mesmo bairro, lá em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Então, normalmente, em janeiro, a gente tira lá um tempo para estar com a família, visitar a família. Que bom, pastor. Posso fazer uma pergunta? Pode. Uma pergunta aqui. Para o plantador, como que alguém... Imagine que alguém está aqui acompanhando nosso podcast e ele está se perguntando, será que eu sou chamado para plantação de igrejas? Como é que ele pode identificar nele esse chamado para ser um plantador? Excelente pergunta. Boa pergunta. O primeiro passo não tem jeito, não tem como fugir, é oração e muita oração. Tem que dobrar o joelho diante de Deus para receber uma confirmação do Senhor. Né? Deus tem que confirmar no coração que ele está sendo chamado, porque é um ministério difícil. Né? Como já foi perguntado aqui, nós estávamos em Mangaratiba, bem, graças a Deus. A igreja de Mangaratiba foi uma mãe, 16 anos e meio em Mangaratiba, liderança formada, a igreja toda funcionando, projeto social, e de repente o coração arde para sair da cidade, do conforto da igreja, ir para um lugar e começar do nada. E lá eu vou ter que fazer tudo. Então, se você está recebendo esse chamado para plantar uma nova igreja, tem que ter muita oração e uma confirmação muito grande de Deus. Eu achei engraçado que recentemente um irmão me ligou. Pastor, eu estou querendo plantar uma igreja, já estou há um tempo na igreja, estou querendo sair e eu estou animado para começar um projeto de plantação de igreja. Aí eu falei assim com ele assim, você tem que orar muito. Você tem certeza disso? Por quê, pastor? Porque se você for plantar uma igreja, eu tenho certeza absoluta que você vai ganhar a metade do que você ganha hoje. Né? Aí ele desconversou, eu tenho que pensar, porque eu tô bem aqui na igreja. Então, se você vai plantar uma igreja, talvez você não tenha um grupo base, ou se você tem um grupo base, você não tem um recurso financeiro, você tem que correr atrás de um local, você tem que abrir a igreja, você tem que fechar a igreja, você tem que ser o diácono, você tem que ser o presbítero, você tem que varrer a igreja, você tem que limpar a igreja, você tem que limpar banheiros, você tem que fazer tudo. Então, tem que pensar muito bem antes de ir para este ministério. Eu faria tudo de novo, né? Eu abro a igreja, eu fecho a igreja, eu ajudo a limpar a igreja, eu ajudo a limpar o banheiro, né? Então, eu gosto de fazer isso. Então, a pessoa tem que pensar muito antes de se aventurar. Vamos lá, e você fez... Não está aqui também na pauta, mas você fez um treinamento antes de ser plantador e você acha válido quem está começando buscar se qualificar para essa... Para começar o primeiro projeto, não fiz um treinamento, a não ser o seminário. Mas o seminário não dá base, nosso seminário não dá base, a maioria dos nossos seminários não tem ênfase missionária, em plantação de igreja. Os nossos seminários é uma falha que eu vejo, a ênfase do nosso seminário é formar teólogos, pastores, mantenedores de igreja. Mas desde o seminário eu tinha essa paixão no coração. Eu vim de uma igreja que enfrentou o êxodo rural, de uma igreja que chegou a ter 400 matriculados de escola dominical. Quando eu saí, tinha em torno de 17, 15 pessoas. Né? Então, ela enfrentou. A cidade, o município chegou a ter 80 mil habitantes, hoje não tem 30 mil habitantes. Então, muita gente saiu. Dessa igreja, claro, saíram famílias inteiras plantando igrejas no Brasil todo. Quando eu mudei para Belo Horizonte, eu fui também trabalhar numa congregação, numa pequena congregação. Então, o meu coração sempre foi impactado por projetos, né, por plantação de igreja. Depois que eu comecei em Mangaratiba, e aí eu participei de vários congressos, então eu acho necessário para não cometer muitos erros. Né? Fiz uma pós-graduação em revitalização e multiplicação de igrejas. Então, eu acho que é válido, precisa estudar. Quanto mais você estudar aqueles
plantadores, aqueles autores que trabalham o projeto de plantação de igreja, eu acho que é bem válido. O senhor já participou de algum, ou ajudou, ou deu alguma instrução para algum colega de trabalho em relação à revitalização de igreja? Revitalização não, porque não é a minha área. Eu prefiro a plantação. Eu vejo que a revitalização é um trabalho mais difícil do que a plantação, né? Pastor, vamos explicar para o leigo. Eu sou Qual a leigo, tá? diferença? Eu também. Eu sou leigo aqui na mesa. Qual é a diferença, então, entre a plantação e a revitalização? Boa. Para quem não conhece. A plantação é começar uma nova igreja, né? Do nada ou a partir de um grupo base, e ela vai se tornar uma nova instituição num bairro ou numa cidade, uma plantação de igreja. A revitalização é já uma igreja que está estabelecida, que teve um tempo de crescimento, de trabalho, às vezes até de relevância na cidade, no bairro, e de repente, por algum problema de liderança ou financeiro, ela começa a decrescer, a cair, né? E aí fica ali um grupo de irmãos de 30, 20, e ela não tem condições de se manter como uma instituição, de pagar suas contas, sustentar um pastor. Então, essa igreja ela precisa de uma revitalização, né? E, às vezes, esse processo é doloroso, né? Porque tem muita gente ferida, magoada com o pastor que saiu, com a liderança. Às vezes, é necessário fechar essa igreja, vender o espaço, abrir num outro lugar. Então, é um trabalho mais difícil. Não é a minha área. Eu teria muita dificuldade. Se Deus chamar, é claro, nós vamos, mas eu teria muita dificuldade num projeto de revitalização. Vocês já pegaram o espaço de alguma igreja que passou por esse processo de fechar e aproveitaram o espaço e fizeram a plantação? Não. Porque assim, Na verdade, olhando a grosso modo, já tem cadeira, tá tudo pronto ali. Na verdade, em Mangaratiba, nós assumimos um ponto de pregação em Coroa Grande, que estava fechado. Era um trabalho social com crianças. Esse trabalho foi fechado. E quando nós chegamos em Mangaratiba, nós assumimos esse trabalho, que é a Igreja Presbiteriana de Coroa Grande, ali no município de Itaguaí. É uma igreja organizada hoje, que já está plantando uma nova igreja em Chaperó, que bênção. na cidade de Itaguaí. E muitos diziam que aquele projeto não ia para frente, não organizaria uma igreja, porque é uma igreja no sítio. E graças a Deus nós assumimos esse trabalho, começamos lá e graças a Deus organizou. Mas esse foi um... Em relação à estrutura, o senhor tem preferência? Tipo, sítio, casa de festa, teatro, tem alguma... A estrutura em si, você tem alguma preferência? Ou constrói um templo do zero, aluga... Levanta do zero... Não, o ideal é você projetar, juntamente com o seu grupo base, o templo, né? Mas eu não vejo que isso seja essencial. Essencial é onde tem gente. Vamos plantar uma nova igreja. Onde vamos plantar? Como vamos plantar? Tem gente, tem pessoas, né? Tem uma estrutura que recebe, ou numa casa. Em Gaspar, a gente estava procurando a princípio. Tem muitos... Gaspar é uma cidade que está em crescimento, tem muitos galpões, mas a maioria fechado, né, para confecções. Então, nós até ventilamos a possibilidade de alugar uma casa, né, para começar o trabalho. Graças a Deus encontramos um espaço legal, mas não vejo o espaço como essencial. É claro que onde há um grande aglomerado de pessoas, melhor. Né? Claro. Mais gente passando em frente, isso ajuda na divulgação. Mas o trabalho de plantação é o boca a boca e é o relacionamento. Esse trabalho lá em Coroa Grande mostrou isso. A igreja no sítio, muitos não acreditavam e hoje é uma igreja organizada. Vamos lá, mudando um pouco a pegada aqui, falamos um pouco já da questão mais metodológica e tudo mais, mas pensando assim do lado espiritual. Qual é o papel das disciplinas espirituais, principalmente a oração nesse processo de plantação de igreja? A gente lê muito sobre Spurgeon e outros, né, as grandes reavivamentos que aconteceram durante a reunião, mas na sua experiência prática, como você enxerga essa questão? Sem oração não há plantação de igreja. Sem oração não há igreja saudável. Sem oração a igreja não vai entender o papel e a missão dela, que é fazer novos discípulos.
Eu tenho percebido que boa parte de nós pastores temos gastado mais tempo da nossa agenda com membros velhos que dão trabalho dentro das nossas igrejas. E nós poderíamos investir o nosso tempo para treinar novos discípulos. A igreja de hoje é a igreja em cima das costas da liderança. E a liderança indo, a liderança fazendo, que deveria ser o contrário. A liderança treinando a igreja para ela ir, para ela fazer a missão. Então, sem oração, né, não há igreja saudável, não há plantação de igreja. Lá em Gaspar, nós estamos na quinta-feira, é uma reunião de oração, nós estamos estudando a oração do Pai Nosso. A importância da oração num projeto de plantação de igreja. Se Deus não mover corações, se Deus não tocar em corações, o nosso trabalho vai ser em vão. Nós levamos o evangelho, nós levamos a palavra, mas quem convence o pecador é o Espírito Santo de Deus. É ele que convence, é ele que toca no coração. Quem abre a porta, quem envia pessoas é o Espírito Santo de Deus. Então, eu preciso dobrar o meu joelho e clamar a presença de Deus constantemente, todos os dias, todo o tempo. Eu preciso estar orando. E Richard Baxter, ele diz que a oração é um estilo de vida. Né? Você está orando em todo o tempo. Você está dirigindo, você está orando. Você está lá no fogão fazendo a sua comida, você está orando. Você está caminhando, você está orando. Eu vim lá de Gaspar, 12 horas dirigindo, eu vim falando com Deus, eu vim orando pelo fórum, pelo podcast, pela igreja de Gaspar, né, pelos irmãos, pelo projeto de plantação de igreja em Santa Catarina. Santa Catarina hoje tem 295 municípios, somente 35, 36 ali tem a presença presbiteriana, mais ou menos 70 igrejas com congregações. Mais de 260 municípios não têm a presença da igreja presbiteriana. O médio Vale do Itajaí, onde eu estou, tem mais ou menos 1 milhão de habitantes. 5 ou 6 igrejas presbiterianas. Se eu não orar, se eu não pedir o direcionamento de Deus para levantar recursos, para levantar obreiros, Jesus que disse, né? Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Ele não vai mandar. Então a igreja precisa estar empenhada na oração e no estudo da palavra de Deus, focada na palavra de Deus. Sem o estudo da palavra de Deus, sem entender o que é a palavra de Deus, para a igreja, não há igreja saudável. Uma vez, na vigília dos jovens, o pastor Marcelo falou uma frase que eu guardei no coração. Ele falou assim, que o cristão que não ora é um ateu funcional. Eu guardei essa frase, pastor, naquele dia. Eu falei assim, gente, realmente, cristão que não ora é um ateu funcional. A importância da oração, é o Senhor que faz tudo, né? Amém. Vamos lá. E olhando também para esse lado espiritual, né? É claro, eu quero falar aqui sobre, né, a resistência espiritual, e é bom colocar um parênteses aqui, né, porque tem acontecido muitos excessos pelo movimentos neopentecostais de batalha espiritual, mas é uma realidade, né, se você lá ler Efésios 6, de que nós lutamos, né, contra a carne e sangue. Como é que você vê essa questão dessa batalha espiritual, né, que acontece ali, mas claro, dentro de uma perspectiva reformada da plantação de igreja? Nós sabemos que existe, né? A opressão maligna, nós sabemos que existe isso. Paulo escrevendo a Timóteo, a segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, ele fala sobre orar e pregar, levar o evangelho para que Deus conceda o arrependimento, né, para que as pessoas sejam libertas das garras de Satanás, né? Então, através da oração e da pregação do evangelho. Mas nós lidamos esse assunto com cautela. Eu lembro de um episódio logo no início da plantação de Mangaratiba. Uma irmã, é uma irmã muito abençoada hoje na igreja de Mangaratiba. Ela chegou na igreja num culto de quarta-feira. Depois que eu terminei de dar o estudo, ela pediu a palavra e ela disse assim, eu quero ser batizada, como é que eu faço? Eu quero ser batizada agora. E eu falei que não era possível, que a gente tinha que começar um estudo, um discipulado, um treinamento, né, uma classe de catecúmenos. E ela aceitou, começamos a classe de catecúmenos. Umas 3 ou 4 semanas que eu fui na casa dela juntamente com minha esposa para dar o discipulado para ela, que nós não conseguimos fazer o discipulado.
Parece que a casa estava carregada de espíritos maus. Né? Não deixou nós fazermos o discipulado. E eu virei para ela, né, a família dela, a questão lá, e eu chegava para ela e falava assim, não se preocupe, entra pro seu quarto, dobra o seu joelho, ora, nós vamos embora, nós vamos orar, na próxima semana nós voltamos e damos continuidade no discipulado. Terminamos o discipulado, teve mais umas 2 ou 3 vezes esses eventos. Terminamos o discipulado, ela foi batizada, foi recebida na igreja, é uma bênção na igreja. Então, isso acontece, né? Quando você começa a plantar uma igreja, o inimigo ele não fica satisfeito, né? Então, ele se levanta para te desanimar, envia lá os seus anjinhos lá para te desanimar mesmo, te provocar, né? Como diz a minha avó, ele levanta para cair. Para cair. Amém. Que preocupações um plantador tem que ter consigo mesmo, né, e com a sua família? Olha, boa pergunta, né? Isso é uma linha muito tênue, né? Muito complicada, porque nós plantadores, às vezes nós damos mais tempo do nosso tempo para o projeto, para a igreja, né? E a gente fica com medo de não dar certo o projeto. Então, o plantador ele acha que quanto mais ele trabalhar, mais resultado ele vai ter. E aí, às vezes, ele esquece da sua família. Né? Eu tenho um casal de filhos, então isso é preocupante. Hoje eu trabalho, o meu gabinete é em casa. Como a estrutura da igreja não permite ainda ter um gabinete na igreja, nós conseguimos um espaço na casa. Então, normalmente na parte da manhã eu estou estudando, né, e orando, meus filhos estão na escola. Eles chegam, nós almoçamos juntos, né? Nós almoçamos juntos, ali conversamos um pouquinho, e aí depois nós saímos. E à noite nós estamos juntos também, né? Então, o plantador ele precisa ter essa preocupação de achar que o seu esforço, o muito trabalho dele vai surtir o efeito e ele prejudica e deixa a família dele de lado. E nós estamos aí, às vezes, lidando com pastores frustrados, com famílias destruídas, porque ele dedicou o tempo dele todo ao projeto e esqueceu a sua família, né? Isso é um problema que eu preciso lidar também. Às vezes, eu já cometi esse pecado também, de dar mais tempo à igreja e deixar a família de lado. Você tem um dia de descanso? Porque a gente tem visto muitos relatos de burnout, né? Até a conscientização, né, dessa questão se tem trazido mais à tona, né? Você tem um dia de descanso? Como é que você lida com o descanso? Porque de fato, uma tarefa que você está ali, né, muito envolvido, não tem ainda uma liderança estabelecida. Como é que você lida com isso? Nos últimos tempos em Mangaratiba, eu estava bastante preocupado com essa questão, né? Porque a igreja ativa, uma igreja de portas abertas, abriu o portão 7 da manhã, não tinha hora para fechar, projeto social, sempre atendendo, então não tinha tempo para descanso, né? Hoje, como está no início do projeto da plantação de igreja, nós temos mais, graças a Deus, nós temos preocupado com esse tempo de descanso, né? Precisa cuidar da saúde. Muitos pastores doentes aí, porque não cuida do seu descanso e do seu tempo, né, com a família, né? Pastor, como é que podemos movimentar toda a igreja a trabalhar com responsabilidade nos departamentos? Olha, não é fácil, hein? É um desafio para o pastor, né? Como eu disse, infelizmente, a maioria das nossas igrejas funciona com 20%, 30% dos membros trabalhando e 80%, 70% de espectadores, né? É um desafio para nós pastores. Eu não tenho uma resposta. Porque nós pregamos, nós falamos isso do púlpito. Nós falamos da importância do envolvimento, da oração, de estar presente, de frequentar os cultos, de se envolver em algum projeto. Dentro do meu método de discipulado, eu tenho uma lição que trabalha a questão dos dons, tentando auxiliar os discipulandos a entender o seu dom e a se envolver naquela área, ou no Ministério de Louvor, ou com as crianças, ou com o Ministério de Família, ou qualquer outro ministério. Mas não é uma tarefa fácil, porque até os grandes líderes da nossa igreja não conseguem,
né? Eu lembro de uma vez, lá em Belo Horizonte, uma reunião com o pastor Jeremias, e aí perguntaram para ele sobre a igreja dele, né? Uma igreja de mais de 2.000 membros, né? Ressaltando a importância, a grandeza da igreja, e ele deu uma risada e falou assim, vocês não sabem de nada. A igreja tem 2.000 membros, mas 300, 400 no máximo trabalha. Os outros são espectadores. Então, se o Jeremias, que tem mais de 30 anos na igreja, tem dificuldade de movimentar, de mobilizar os seus membros a trabalharem, não é uma tarefa fácil, né? Eu creio que se houvesse uma mobilização de 50%, 60% da membresia de uma igreja atuante, trabalhando, a igreja seria um furacão numa cidade, num bairro. Ela alcançaria muito mais. Eu tenho uma pergunta, pastor. O senhor é bem enérgico, o senhor contagia esse ambiente. Animado. Eu gosto. Teve um pastor lá atrás no seu passado que te motivou, que foi um catalisador, que acendeu o fósforo, vai, meu filho, que te apoiou? Teve alguém? Líder? Não teve. Não? Não teve. Como eu disse, eu vim de uma igreja que enfrentou o êxodo rural. Então, os pastores iam lá de uma vez por mês, 2 em 2 meses. Infelizmente, eu não tive uma referência de líder na minha juventude. Amém. Mas, graças a Deus, quando eu terminei o seminário, que eu recebi o convite para plantar a igreja presbiteriana de Mangaratiba, eu tive um tutor muito abençoado, que foi um pai, foi um irmão, foi um amigo, é até hoje. Né? A gente está longe, mas graças a Deus a gente tem um contato, que é o pastor Anderson. O pastor Anderson é um amigo, é um tutor, é um irmão amigo que eu olho para ele como exemplo, como servo de Deus, como homem de caráter, crente, missionário. Né? Ouvir a história dele de sonho com a plantação no litoral sul do Rio de Janeiro é motivador. Né? É motivador. Pastor, vamos lá. O pessoal que está de casa, comendo a pipoquinha, assistindo a plantação de igreja no seu sofá, bem no conforto. Ele quer saber, falar, reverendo Marcos, essa coisa de plantação parece muito legal, mas é para os outros, né? Não, não é para os outros. Como é que o pessoal que está nos assistindo pode se engajar na plantação de igreja? Oh, que pergunta boa. Primeiro orando, ore pelos projetos de plantação da sua igreja, ore pelo projeto de plantação da IPB Gaspar, né? Lá em Santa Catarina. Segundo, visite um projeto de plantação de igreja. Quando você ora, você tem uma noção de um projeto, de um missionário. Quando você visita o campo, você vê a realidade. Contribua. Contribui financeiramente. Às vezes o missionário ele passa muito aperto no campo, né? Tem muitos plantadores aí que não têm o sustento necessário para manutenção dele. Então, seja um ofertante, seja um dizimista. Eu quero fazer uma pergunta. Lá na GAV a gente sabe como é que a gente contribui para a plantação de igreja, né? A gente tem lá até um dígito reservado, quem contribui com 63, não é isso? 63 centavos, 63 centavos vai cair ali para a plantação de igreja. Mas vamos pensar que alguém não está na presbiteriana e olhou para o reverendo Marcos, gostou de você, falou, nossa, esse cabra é brabo, é um varão valoroso. Como é que ele investe na sua plantação de igreja? Pode entrar em contato conosco, né? Pelo telefone, pelas redes sociais. Eu acho que pelas redes sociais. Qual o nome? Maxwell Silva, com K. Né? Tá. Projeto é Igreja Presbiteriana de Gaspar. Né? Então, procura lá. Instagram tem, né? Instagram, Facebook. Igreja Presbiteriana de Gaspar, Santa Catarina. E Maxwell, nos procure e a gente passa lá os dados da igreja de Itajaí, que é a nossa igreja mãe, né? E vai fazer um bom investimento. Outro ponto que o membro pode se envolver na plantação de igrejas, eu acho muito legal. Um casal se aposentou, já, né? Vai para uma cidade pequena, qualidade de vida, né? Olha! Qualidade de vida, uma cidade menor. Essa era a minha pergunta. Vamos lá. A gente tá no, né, hoje começa o Fórum de Plantadores, né, que é o primeiro fórum que a Igreja da Gávea está organizando. E o tema do nosso fórum é o desafio da grande comissão para pequenas e médias cidades. Então, vou aproveitar essa deixa. Então,
claro que o fórum não vai ser transmitido, né? O fórum não é aberto assim ao público, é um grupo que se inscreveu, que está participando. Mas fala para a gente sobre essa questão desse desafio, dessa migração para as pequenas e médias cidades. O que essas pequenas e médias cidades elas podem oferecer para o cenário da plantação? Como é que a gente pode desenvolver essa estratégia? Dando isso é interessante, né? Porque a gente tem muita literatura, né? Eu pego o Keller, né? Igreja Centrada, que fala de grandes cidades, né? Qual a diferença, né? Os desafios. Então, vamos lá. Um dos grandes problemas nossos, pastores, que infelizmente nós treinamos crentes, membros. Nós recebemos membros. Membros normalmente dão trabalho para o pastor. Né? E quando esses membros saem da igreja e se mudam para uma outra cidade, normalmente eles procuram a igreja mais próxima da casa deles. Né? De uma outra denominação, né? Ou vai buscar numa outra cidade a igreja. Quando nós treinamos discípulos de Jesus, esse discípulo, quando ele se muda da sua cidade, do grande centro para uma pequena cidade, e vai para uma outra cidade, ele é discípulo de Jesus e ele quer fazer novo discípulo. Então, esse discípulo, ele vai começar um grupo pequeno na sua casa, ele vai começar a evangelizar, ele vai buscar o auxílio de uma igreja mais próxima para a plantação de uma nova igreja na sua cidade, né? Então, a cidade pequena, ela oferece qualidade de vida. Eu não me vejo hoje numa grande cidade. Buzina, trânsito. Pô, nem no Rio de Janeiro, capital do mundo. Gaspar, 10 minutos, 5 minutos da minha casa, eu tô na igreja, vou de bicicleta para a igreja, vou no centro de bicicleta, ando a cidade toda de bicicleta. Então, qualidade de vida, segurança, boa educação, né? Então, vamos para... Tem McDonald's lá? McDonald's tem em Blumenau. Tem Blumenau, é perto. Tem que plantar. É perto. Aconteceu um fato lá agora já, em Gaspar. Nós começamos um discipulado com um jovem. Ele chegou na igreja, no primeiro culto da inauguração, ele participou, já entramos em contato com ele, começamos o discipulado, só que ele se mudou de Gaspar, né? Ele é do Rio Grande do Sul. Ele se mudou para o Rio Grande do Sul, mas eu já tinha implantado na mentalidade dele a mentalidade de discípulo, de fazer novos discípulos. Ele chegou na cidade dele, ele já procurou a igreja mais próxima e já convidou o pastor para abrir um ponto de pregação na cidade dele. Olha que legal. Essa mentalidade, né? Vai para uma cidade pequena, não procura outra igreja numa outra cidade. Comece na sua casa, comece lá na sua sala, comece na sua varanda, na sua garagem. A Igreja Presbiteriana de Muriqui começou debaixo de uma lona na garagem de uma casa, em um bairro bem afastado. Depois foi para uma boate, as paredes todas pintadas de preto, né? Ficou lá um mês mais ou menos congregando naquele lugar meio estranho. Depois nós pintamos, né? Foi ali que começou a igreja de parede foi a primeira parede preta. Agora eu descobri. E alguém que estava naquela reunião achou que foi de propósito. Pois descobri a origem. Voltou para casa e falou, nossa, lá... Então, começa em casa, começa na varanda, começa na garagem. Lá em Gaspar começou na garagem lá de casa. Começa na garagem, começa na varanda. Começa a tocar, cantar ali. O senhor toca, pastor? Não. Canta? Não. Dá uma minha esposa ajuda lá, minha filha... Minha filha ajuda lá na bateria, minha esposa ajuda no louvor, ajuda com as crianças. Ai, que Você bom. acha que essa pós-pandemia e o advento do home office teve um êxodo reverso assim, para as pequenas e médias metrópoles ou não foi tão significativo assim? Não. Sei que boa parte é impressão, né? Mas... Eu acho que está voltando à normalidade a maioria das coisas, né? Muita gente procurou, de fato, as pequenas cidades, né? Para ter mais qualidade de vida. Porque você hoje, dependendo do seu trabalho, você pode trabalhar de qualquer lugar, né? Então, Gaspar está em franco crescimento e a ideia é de que em 10 anos ela dobre de tamanho, né? Populacional. Então, as pessoas estão procurando mesmo as
pequenas, médias cidades, né? E o senhor vai parar em Gaspar ou quando finalmente estabilizar... Vamos lá, sua esposa tá assistindo, ó. Sua esposa tá assistindo, seus filhos estão assistindo. Responda! Sem pressão, sem pressão. Sem pressão. Ela sabe. A mesma visão é a de Mangaratiba. Eu tenho plantado a visão desde o início. Eu estou na cidade e eu estou ali para morrer ali e ser sepultado ali. Mas o meu ministério é de Jesus. O meu chamado é dele. Então, se ele me chamar, eu vou. Né? Eu sei, Mangaratiba eu não saí antes, porque o conselho, a liderança ali me deu autonomia para sair e plantar, auxiliar na plantação dessas novas igrejas. Muriqui, Coroa Grande, Rio Claro, no início. Né? Então, nós ficamos mais tempo em Mangaratiba. Gaspar é a mesma ideia. Eu tenho, desde o início, falado com eles. A igreja é de Cristo. Eu sou passageiro. Né? Vim para ficar, mas eu posso ir embora. O ministério de Jesus precisa continuar através de vocês. Vocês são os discípulos de Jesus que vão dar continuidade a este ministério. O meu papel, a minha missão aqui é treinar vocês para pregar, para discipular, para evangelizar. E eu trabalho o discipulado na perspectiva de que eles façam um discipulado para ser recebido como membros, e eles façam novamente como ouvintes, e depois eles fazem outra vez como aprendiz de discipuladores. Né? Porque eles precisam dar continuidade. E se Deus chamar para ir para um outro projeto, para uma outra cidade, nós precisamos obedecer. Eu não posso ficar ali brigando, eu vou ficar. Não, Deus mandou, a gente tem que sair. Uma pergunta, posso fazer uma pergunta? Sobre pequenos grupos, né? Porque a gente está falando sobre discipulado e acho que o ambiente dos pequenos grupos é interessante para esse desenvolvimento do treinamento, da liderança, da evangelização. Como é que você tem trabalhado essa questão dos pequenos grupos dentro do projeto de plantação e na igreja mesmo estabelecida, como foi o caso de Mangaratiba, né? Como é que é essa dinâmica dos pequenos grupos? Nós tentamos começar, né? Nós chamamos lá de PCL, Pequenas Congregações Lares. Né? Logo depois veio a pandemia e aí, logo depois da pandemia, eu saí de Mangaratiba. As cidades pequenas, elas são mais difíceis de implantar os pequenos grupos. Mangaratiba, o pessoal saía às 5 horas da tarde, 7 horas estava na igreja. Eu tinha uma frequência em Mangaratiba na quarta-feira de 40, 50 pessoas. Para uma igreja presbiteriana de interior, tá ótimo. É ótimo. Né? Então, 5, 10 minutos as pessoas estão na igreja. Então, é mais fácil delas se reunirem. Num grande centro urbano, é mais difícil de reunir essas pessoas num local, templo. Então, aí sim, é mais interessante você trabalhar essa questão dos pequenos grupos durante a semana. Ainda nós estamos estudando a cidade de Gaspar. Talvez a gente tenha que fazer algumas adaptações na cidade. Lá tem muitas empresas, boa parte das empresas são 3 turnos. Né? Então, tem irmãos lá da igreja que trabalha à noite, 8h30 ele está saindo da noite para ir trabalhar. Outros chegam 7h30 da noite em casa. Então, eu estou estudando ainda como que vai ser essa questão. A princípio, escola dominical não vai funcionar muito bem. Essa é a visão que a gente está tendo. Talvez vai ser o discipulado com as crianças domingo de manhã, mas a gente talvez tenha dificuldades com a escola dominical no domingo de manhã. Talvez a gente faça só um culto à noite, escola dominical e culto à noite. Mas a gente está estudando ainda o contexto, né, cultural da cidade. Agora eu queria, já caminhando aqui para o nosso final, olhando para a sua caminhada, a sua experiência, queria que você pensasse e dissesse assim, o que eu faria diferente se eu estivesse começando a minha caminhada agora? E deixa também um incentivo para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? O que você gostaria de falar para esse pessoal? Olha, o que eu faria diferente hoje é um foco mais acentuado no treinamento da liderança. Tá? Eu nunca fui centralizador, mas eu ia focar mais no treinamento, acompanhar melhor, trabalhar, caminhar mais perto dos líderes.
não perder muito tempo com membros de igreja. Investir mais tempo em discípulos. Membros, mais uma vez, membros dá trabalho. Infelizmente, nossa classe de catecúmenos é para receber membros. Como que eu faço para ser um membro da Igreja Presbiteriana? Faz a classe de catecúmenos. Fez a classe de catecúmenos, recebeu como membro. E normalmente, boa parte desses membros vai dar trabalho para o pastor. Eu focalizaria no treinamento de novos discípulos, que é o que eu estou fazendo em Gaspar hoje. O meu foco hoje é discipulado. Eu cheguei lá, tem uma família chegando lá, pastor, eu já sou presbiteriano, pode pedir minha carta? Até uma irmã que era da igreja de Mangaratiba se mudou para lá. Pastor, pede a minha carta. Vai fazer o discipulado de novo. O foco é discipulado. Ele precisa entender quem ele é no corpo de Cristo. Não é mais um membro na igreja para sentar no banco e nada fazer. Ele precisa entender que ele é um discípulo. E o ministério de Jesus precisa dar continuidade a partir dele. Não é só do pastor. Né? Às vezes nós fazemos tudo, reuniões, treinamento, discipulado, treinamento de liderança, visitação. Não, um membro pode fazer uma visitação, um membro pode fazer uma oração para um doente, um membro pode discipular. Enquanto o pastor está dedicando ali no treinamento de novos líderes para discipular, tem membros discipulando. Então, hoje eu estou focado no treinamento de novos discipuladores. Né? Então, eu falhei isso lá atrás, né? Vamos receber membro, porque há uma cobrança. Se tem um grupo de irmãos, de parceiros investindo no projeto, ele espera um resultado e um retorno. Mas eu coloquei na minha mente que eu não estou preocupado com números. Com quanto Deus tem abençoado o projeto. Começamos agora este ano, né? Já estamos lá com 18 membros. Glória a Deus. E vamos receber mais 10 até o final do ano. Então vamos chegar aí a 12, né? 30 membros. Né? Num projeto de plantação de igreja presbiteriana graças a Deus. Vitória! Muito. Vitória. Mas eu não estou preocupado com números. Começou do zero. Começou do zero. Em fevereiro um grupo, desse ano. Base. Né? Então você... Não estou preocupado com números. Eu estou preocupado em treinar estes discípulos para que eles deem continuidade ao ministério de Jesus. Deixa uma mensagem pro pessoal que está assistindo a gente, cara. Opa, isso é bom. Né? Visita a nossa página lá no Facebook, Igreja Presbiteriana de Gaspar. Visita lá, tiver a oportunidade visitando Blumenau, visitando o Beto Carreiro. Está a 40 quilômetros do Beto Carreiro. Vai lá em Gaspar visitar o nosso projeto. Contribua com o nosso projeto. Né? Amém. Contribua com o nosso projeto. Não só com o projeto Gaspar, mas com o projeto da primeira igreja presbiteriana de Itajaí, que é uma igreja missionária, uma igreja de visão missionária, que está plantando igreja e está tendo resultado. O pastor Edmar é um homem de Deus, um servo que ama a missão, que ama a evangelização e está fazendo um excelente trabalho ali em Santa Catarina, no litoral catarinense. Reverendo, muito obrigado por ter vindo aqui, né? Foi uma bênção, né? Contar com a sua sabedoria e ter você conosco no nosso fórum de plantadores de igreja que está acontecendo hoje, né? É verdade. Então, muito obrigado. Deus abençoe você. Amém. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Se você gostou, não deixe de contribuir com plantação de igreja, né? Você é parte desse projeto. Deus abençoe você. Até quinta-feira que vem, às 8 horas.